Vamos ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Timóteo, capítulo 3, do versículo 11. Mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 11 diz assim: As mulheres também sejam honestas, difamadoras, mas sobrias, infiéis em todos. Fiéis em todos. E no versículo 12 diz assim: Os diáconos não sejam casados, senão uma vez, e saberam governar os filhos e as casas. E no versículo 13 diz assim: Os que desempenharam bem este ministério alcançarão a honra e posição e grandes confiança na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3, no versículo 14, fala assim: Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Esse Paulo está dizendo, né? E no versículo 15 fala assim: Todavia, se outra tardar-te, quero que saibas como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna subsistencialosco de verdade. E no versículo 16 diz assim: Sim, então subimos animamente e proclamamos o ministério da bondade divina, e manifestando de a carne justificado o Espírito visto pelos anjos anunciados, o povo acreditam no mundo, exalta na glória. Agora vamos para o capítulo 4, né? Capítulo 4. No capítulo 4 de Timóteo diz assim: O Espírito diz a presença que nós temos vertouros alguns não apostatar da fé, dando outro espírito embusteiros ou doutrinas diabólicas, que é o outro tipo de espírito que entrava neles, né? E no versículo 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: De hipócritas, impostores, que marcamos a própria consciência com a ferramenta de infâmia. E no versículo 3 diz assim: Proibido o casamento, assim como o uso de alimento que Deus criou para que sejam tomados como ação de graças, pela fé e pelos que conhecem a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. E no capítulo 4 fala assim, no capítulo 4, versículo 4, fala assim: Pois todo o que Deus criou é bom, e nada é de reprovável, quando a sua com ação de graças, da ação de graças de Deus, né? E no capítulo 5, no versículo 5, fala assim: Porque se torna sastificando pela palavra de Deus e pela oração, que é que nós temos que fazer, né? Oração
e a palavra de nosso Deus. E no versículo 6 diz assim: recomendo estas doutrinas aos irmãos, será bom ministros de Jesus Cristo, alimentando com a palavra de fé e da sã doutrina que está agora seguindo com exaltidão. E no versículo 7 fala assim: quando as fábulas profanas, essas contas através da traficando de comando de rejeita-se. E no versículo 8 diz assim: exertai-se a piedade e o exercício corporal traz para o pequeno proveito. A piedade está assim e assim para tudo, porque tenho promessa de vida presente ao futuro. Nosso Deus dá o presente e o futuro para nós. E nosso Senhor Jesus Cristo diz assim no capítulo 4, versículo 9, diz assim: eis a verdade, é absolutamente carta certa, digna de fé. E no versículo 10 diz assim: se nós afidigamos a sofrimento ao trajais, por que passam a nossa esperança de Deus, vivo de Salvador e de todos os homens, sobretudo os fiéis. E no versículo 11 fala assim: seja este o objetivo de tua prescrição e do extensiamento. E no versículo 12 diz assim: ninguém te despreza por será jovem, e ao contrário, torna-te modelo para fiéis do modo de falar, de viver para caridade, na fé e na castidade. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 13 diz assim: enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, exaltada ao ensino. E no versículo 14 fala assim: não neglitageis carisma que está em ti, que foi dado para profecia, quando a assembleia dos anciãos de te impor as mãos. E no versículo 15 diz assim: põe nisto toda diligência e expenso de tal modo que torna-se manifesto todo o teu aproveito. E no versículo 16 fala assim: olha que ti é pela instrução da outras experimentará estas coisas e fazeis salvar a ti mesmo aos que o ouvem. A palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo e a misericórdia de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está sempre com nós, sempre, sempre amando nós. Ama Jesus Cristo porque você é de Jesus Cristo. Amém.